minha história do remo, na verdade, começou em 2012, no Rio de Janeiro. Eu estava morando lá, fazendo faculdade de engenharia naval e morava perto da lagoa. Um amigo meu acabou me chamando para conhecer o remo e eu sempre gostei muito de esporte de água. Falei, por que não? Fui lá, comecei no Flamengo e acabei me apaixonando pelo esporte. Em 2016 eu me mudei para São Paulo, voltei, terminei a faculdade de engenharia no Rio e voltei para São Paulo. E fui remar no Clube Bandeirante, na raia da USP. E foi lá que eu comecei mesmo a me dedicar ao remo como um esporte. Comecei a treinar forte, comecei a ir para competição. Paralelo a isso, meu pai sempre teve o sonho de construir alguma coisa. Quando ele me viu voltando para São Paulo, com tempo livre, ele falou, por que a gente não começa a construir alguns barcos? Eu peguei minha experiência de engenharia naval, com a experiência dele de construir coisas, de estar sempre inventando coisa nova. E a gente arrumou um projeto de uma canoa canadense em madeira e foi nosso primeiro trabalho junto. A partir daí a gente começou a construir pranchas de stand-up, caiaques, tudo em madeira. E começou a surgir a ideia, vendo o tamanho do mercado, o tamanho do litoral brasileiro, uma costa enorme, uma das maiores do mundo, muito subutilizada para a prática de esportes na água, no mar. Então, daí nasceu a ideia de construir uma fábrica de barcos de competição e barcos de lazer para suprir essa demanda. Então, em 2017, já tendo construído alguns barcos, eu tive a oportunidade de voltar para o Rio de Janeiro para fazer um curso de criação de empresa, em parceria da Universidade do Rio de Janeiro com a Universidade da Califórnia, onde você apresentava uma ideia de negócio e eles te ajudavam a prospectar o mercado, e conhecer os seus clientes, conhecer os concorrentes e organizar a sua empresa. E nisso aí eu tive a ideia, vou colocar a Berk como um protótipo da Berk, ver como é que é. E nesse evento eu tive a oportunidade de mostrar a Berk. Então eu consegui levantar o tamanho do mercado, realmente conhecer quem eram os meus potenciais clientes, conhecer quem eram os outros fabricantes no Brasil, conversar com todos eles e ver a necessidade desses barcos no Brasil e realmente validar que aquela minha suposição de que a costa era muito subaproveitada realmente era. A única barreira que eu encontrei para realmente começar essa construção naquela época foi a falta de experiência que eu tinha na construção de barcos. Apesar de ter me formado em engenharia naval e de já ter construído alguns barcos em madeira, eu ainda não tinha experiência de construção em barcos de fibra, em barcos de fibra de carbono. Então eu fui atrás de algum lugar onde eu pudesse aprender isso. Eu fui para um dos maiores estaleiros do Brasil na construção de barcos de recreio e durante esses 3, 4 anos que eu tô lá, eu fui aprendendo o máximo, foquei nessa parte de materiais compósitos e de projeto de barcos. E aí no estaleiro eu vim adquirindo a experiência necessária para construir esse garotão aqui. I was waiting for the moment to arise, waiting for the moment to arrive. I was waiting for you. A história do remo costal começou em 2018, numa viagem que eu fiz para o Peru. Eu já tinha ouvido falar desse esporte e sabia que lá no Peru era muito forte. Então, aproveitei que eu estava lá, conheci o pessoal do Clube de Regatas de Lima e fui lá remar um barco de costal pela primeira vez. Na primeira remada, a primeira onda que eu surfei, eu já me apaixonei pelo esporte. Falei, é isso aqui que eu vou querer fazer. Voltei para o Brasil, já com essa ideia, e comecei a ir atrás de como fazer esse projeto. Comecei a estudar, comecei a ver como o barco funcionava para começar o projeto desse barco. No ano seguinte, 2019, eu voltei para o Peru, para o Campeonato Sul-Americano. Na verdade, é uma travessia que eles têm lá de 23 quilômetros, travessia internacional. Então tinha gente do Peru, da Argentina, Chile. E eu acabei ficando em segundo lugar nessa regata. Foi minha primeira experiência em competição no costal. E no mesmo ano, no final do ano, eu fui para o Mundial em Hong Kong. Então foi a primeira experiência internacional mesmo nesse esporte. E me deu uma bagagem enorme, além de conhecer fornecedores de fora, atletas de fora e trazer para o Brasil de volta a real necessidade desse barco e desses equipamentos para crescer esse esporte. Já em paralelo com isso e para me ajudar na viagem para a China, eu comecei a fazer algumas roupas inspiradas nesses esportes de água, então inspirada no remo, inspirada no surf, na canoagem, e com isso surgiu a Berk Design. Em 2020 eu juntei com mais alguns amigos no começo do ano e a gente criou essa marca que faz camisetas, bonés, bermudas, coleção feminina. Então ela está em paralelo com os barcos, mas com a mesma origem. Todos
tem a origem no esporte, no mar. Aí aquele projeto do barco de remo costal que tinha começado lá em 2019, no final de 2020 começou a se concretizar. E no começo desse ano, em 2021, eu consegui tirar esse primeiro barco da forma e colocar ele na água. Foi um sucesso, tá melhor do que eu esperava, rendimento bom, o barco ficou muito confortável, gostoso de remar. E agora a gente está aqui em Santos, esse dia maravilhoso, com esse mar lindo, para colocar o barco na água, fazer os testes, mostrar as imagens para vocês. Planos para o futuro da Berg, eu acho que a primeira coisa é realmente criar o esporte de remo de mar aqui no Brasil. Esse esporte que lá fora, principalmente na Europa, é tão forte e que aqui no Brasil tem tudo para dar certo com esse mar enorme que a gente tem, a costa, uma das maiores costas do mundo, e a tradição que o Brasil já tem no remo, um esporte que há anos atrás era muito forte, principalmente aqui em Santos, por isso que eu escolhi esse lugar para gravar. É um lugar em que o remo era muito forte no passado, devido a não ter um barco adequado para remar nessas condições, o esporte foi sumindo. Então a ideia do remo costal é trazer o esporte de volta aqui para o Brasil. O primeiro plano é criar uma regata, então construir alguns barcos e poder fazer uma competição, poder fazer passeios de remo costal para o público poder sentir como é esse esporte, poder, assim como eu me apaixonei no Peru, as pessoas poderem se apaixonar por ele aqui também. E mais para frente, no futuro, a Berg quer ser uma construtora de todos os barcos de competição, canoa havaiana, barcos de remo costal, barcos de remo olímpico e pranchas de stand-up de competição. Acho que qualquer barco de competição ou lazer no mar, numa represa, num rio, a Berg quer ter um dedinho ali.